Pronto. Vamos testar o som enquanto eu pego a minha água ali. Deixa eu aumentar. Deixa eu ver aqui. Aqui eu tenho que deixar o som aqui. Aqui eu tenho que aumentar. O som estava abaixo. Às vezes eu esqueço, né? E os irmãos têm que me avisar, né? Aí, Maurício, Proust. Aí, garoto. Vamos lá, meu senhor. Vamos lá. Testando o som aqui. Boa noite, prezados amigos e irmãos em Jesus Cristo. Deus nos concede a oportunidade de estarmos reunidos aqui como Igreja de Cristo. Os irmãos vão dizer, mas o doutor Pedrosa sempre repete essa expressão, e é essa a nossa ideia. Nós não estamos aqui para fazer um trabalho jornalístico, não. Sempre que nós estamos aqui, nós estamos reunidos como a Igreja de Cristo para discutir assuntos concernentes ao reino de Deus, né? E para a gente
lutar aqui nessa terra para desfazer as obras do inimigo, nós temos que conhecer o nosso inimigo. Então é muito fácil você conhecer o inimigo quando ele vem com um tridente todo pintado de vermelho, com um rabinho assim atrás, né? Aí você vê ali é o Satanás. O problema mais difícil é porque Satanás se transfigura em figura de anjo. Ele vem na imagem de um profeta. Aí que é difícil. As pessoas não percebem. Seria muito fácil identificar Satanás, ali está. O problema é esse. E Jesus alerta: muitos viriam em meu nome. Então espero com esse documentário A Babilônia Brasileira, principalmente os irmãos mais jovens, fiquem despertos para as coisas que estão acontecendo e numa velocidade muito grande. Eu vou falar um pouquinho do anticristo que as pessoas estão pedindo, mas não é o assunto hoje. Depois eu vou entrar em mais detalhe, que eu já falo disso. Tudo isso que eu falo eu vou repetindo, igual os slides que eu estou usando. Muitos slides aqui têm 30, 40 anos, 35, 25 anos. Eu vou pegando uma palestra para outra e vou encaixando. Mas a palavra de Deus é a mesma. Eu não tenho como mudar. E hoje eu quero responder uma pergunta, as pessoas já me pediram, mandaram aqui no e-mail. Esse Ben Davi é o anticristo, esse Messias judeu que já foi consagrado agora? Esse Ben Davi. Então, nós vamos conversar rapidamente para não deixar os irmãos com dúvida, mas nós vamos continuar esse nosso trabalho da Babilônia. Tá bom? Então, deixa eu passar aqui para outra sala. Deixa eu ver se essa aqui fica menor, né? É mais difícil de ler. Eu gosto que as pessoas, quando estão assistindo, eles podem parar a imagem e ler com calma. Então, vamos mostrar aqui a Torre de Babel, a Torre da Confusão. E nós estamos caminhando para isso novamente. Naquela época, a confusão foram os idiomas, né? E Deus não permitiu que a nova ordem mundial de Satanás, ele estava construindo isso daí para chegar ao céu, né? Isso era a ideia lá da Babilônia, do povo lá, de chegar ao céu através da torre, até encostar nas nuvens e encontrar com Deus. Mal sabiam eles que quilômetros, milhares de quilômetros até chegar aos astros, né? E eles jamais conseguiriam. Então Deus permitiu que houvesse uma confusão de idiomas e o projeto fosse desfeito, porque não era o tempo ainda desse governo mundial. Mas o que eu quero te dizer, agora é o tempo. Agora a Torre de Babel vai. Agora ela vai funcionar, a Torre de Babel. Porque nós estamos no 6º milênio. E agora nós entramos no 7º milênio. É o 7º dia que o Senhor descansou. Para Deus, 1000 anos é como um dia como 1000 anos. Então agora Jesus vem e estabelece o milênio aqui na Terra. Um novo céu e uma nova terra. Então, essa Babilônia agora vai reinar por 7 anos. Eles vão conseguir porque está dentro das profecias bíblicas, está no tempo de Deus. Entendeu? Aquela mesma ideia de Nimrod, Semíramis, eles continuam o obelisco deles aí para todo lado. Então, lembrando que exatamente há uns 15 dias ou mais, né, nós fizemos aquele compromisso de quebrar os altares de Baal e entregar o jejum do domingo 4/4/21. Hoje eu também fiz jejum e peço para os irmãos, quem puder, ou no domingo, ou no sábado, ou no dia da semana, que não estiver trabalhando naquele dia, quem não tem pessoas que tomam remédios, tem que prestar bem atenção, se é aqueles que abaixam a glicose, não pode tomar e fazer jejum, ou então não toma o remédio, faz o jejum e controla a glicemia, né?
Então, nós fizemos esse jejum e oração pelo Brasil. Graças a Deus, as coisas parecem que estão tendo um caminho menos pior, não é? Deus está nos dando um tempo ainda para pregar o Evangelho, para respirar. Na China estão proibindo agora as pessoas falarem de Deus na internet. Não é só nos templos, não. Esse é o comunismo, gente. Eu, quando falo para vocês que comunismo é uma religião do capeta, do diabo, do pai da mentira, o enganador, comunismo não é um partido político, comunismo é uma religião do capeta, do diabo. As pessoas não acreditavam. Idiota quem pensa que isso é um partido político, irmão. Isso é o governo mundial, de onde vem lá da China, do dragão, e levanta a primeira besta, que emerge do Vaticano, o falso profeta, e a segunda besta de Israel. Está tudo preparado aí com a ONU. O dragão e as duas bestas. Deus está nos dando mais um tempo aqui no Brasil de pregar o Evangelho, de mostrar que todo esse sistema religioso aí é conivente com esse bode bafomete, com Satanás, o Baal. Por isso Deus deu a vitória a nós, nesses dias lá no governo de Brasília, porque nós quebramos altares de Baal. Nós não temos compromisso com esse sistema do falso profeta. Então vamos continuar mostrando isso. Continuar orando e jejuando pela noiva de Cristo, para Deus guardar e proteger. As coisas estão ficando bem apertadas. E eu queria pedir para vocês entrarem, só digitar aí no Google, voto impresso. Está aqui, ó, campanha do voto impresso, página de destino atualizada, já 105 mil inscrições, não é? Quero agradecer pela imensa adesão, campanha pelo voto impresso auditável. Faça parte você também. Irmão, essa urna eletrônica, igual lá nos Estados Unidos, que foi tudo colocado, aquilo foi todo tramóia. Aquilo foi tudo Partido Comunista. O Biden fazia as reuniões dele lá, não tinha meia dúzia de pessoas. Não tinha ninguém, irmão. Aquilo foi todo roubo. E vão fazer o roubo. O Brasil agora é o alvo. O penúltimo é os Estados Unidos, o último é o Brasil. É o último que Satanás está entrando de sola. Então, por isso, nós que quebramos altares de Baal, que Deus ouve as nossas orações, nós temos esse compromisso de clamar ao Senhor para que Ele dirija esses nossos governantes para que possam permitir que a igreja continue pregando o Evangelho, gente. Satanás está entrando pesado aqui contra. E nós somos uma das últimas nações. A Europa já foi destruída, Estados Unidos já está destruído, e o Brasil é uma das últimas nações. Por isso eu ainda creio que Deus ainda tem propósito conosco. Porque nós ficamos por último. Então, essa eleição foi totalmente fraudada, essa última eleição. Tem um blackout lá no Tribunal Regional Eleitoral lá de Brasília e ficou 2 horas e depois saiu, fulano ganhou. Esse pessoal todo que ganhou aí, mas esses deputados da esquerda não ganharam nada, irmão. Então, se o voto foi impresso, aí vale a pena votar. Porque desde 2008 o Da Vinci tem denunciado. Essa urna eletrônica é fraudável. Milhares de pessoas já fraudaram, eu não estou dizendo 1, 2, 3, 4. Eu me lembro que há uns 10 anos, um menino de 16 anos foi lá na engenharia aqui, no sindicato dos engenheiros aqui do Rio de Janeiro, e foi, acho que a Oi ou a Vivo, preparou tudo ali. O garoto entrou lá, não foi preservada a identidade dele, ele entrou e fez o que quis com a urna eletrônica. Totalmente fraudulenta, é feita para isso. Então, essa é uma forma para valer o nosso voto. Faça isso, esse é um aviso. Então, nós vamos... Não é esse aqui, não. Esse aqui já ficou fora de ordem. Não, esse aqui é um padre. É um padre aqui, só o título aqui em cima que estava errado, né? É um padre falando uma coisa interessante, vamos ouvir aqui sobre esses negócios de aborto e não sei o que anda acontecendo e como é que veio isso. E as pessoas não perceberam. Irmão, eu lá desde o Fernando Henrique, eu dizia, gente, a 5 métodos Illuminati, ninguém sabia isso, a campanha dele. Todo mundo engoliu.
Falei, gente, isso é Illuminati, isso é nova ordem mundial. Ele fez a maior desgraça aqui no país. O cara entregou o Brasil a Vale do Rio Doce, depois deu para o Brasil sexo, droga e rock and roll, o maior traficante do mundo, Jorge Soros, ficar mais rico ainda. Esse comunismo está ligado totalmente com tráfico de droga, com homossexualismo, com prostituição, com corrupção. O comunismo é uma praga, é uma desgraça, é um inferno aqui na Terra. Esse comunismo matou 200 mil pessoas, 200 milhões de pessoas, antes da Primeira Guerra Mundial, fizeram a Primeira Guerra Mundial, criaram o comunismo, esse Estado comunista satânico do Vaticano, em 1929. Depois fizeram a Segunda Guerra Mundial, criaram esse Estado satanista, comunista de Israel, dos falsos judeus da sinagoga de Satanás, que se dizem judeus e não são. Isso está tudo na palavra, eu estou falando isso, irmão, as pessoas não percebem. Vão lá a Israel, Israel está... Não, esse Israel que está aí, Jesus vem, pisa o lagar, faz um novo céu, nova terra. Jesus não aproveita nada disso. São o terreno das duas vezes, tem o dragão que vem lá da China. Qual o símbolo da China? O dragão. A ONU é o governo mundial que se prostitui com a igreja prostituta. São as 10 nações que prostitutam com a besta que tem 7 montes, que é lá do Vaticano. Então vamos ver esse padre falando aqui. Tudo que é permitido. No Brasil hoje, quantas coisas são permitidas? O aborto no Brasil hoje é permitido, por lei. Foi o Fernando Henrique Cardoso, atual presidente da República, que assinou essa lei. A lei do aborto, feita nos hospitais públicos pelo SUS, portaria assinada pelo senhor ministro José Serra. Aquele que o Silas Malafaia fez campanha para ele. Irmão, as pessoas achavam que essas pessoas eram Deus. Eu falava, esses caras são satanistas, são da maçonaria, eles adoram o diabo. Jesus falou em João 10:10, eles vieram para matar, roubar e destruir. Sabe o que eles diziam? Os caras estavam certos, eu que era doido. O evangelho é loucura, né, irmão? Eu falando, gente, está preparando a vinda. Vai lá por volta de 1980 e poucos, 90, e eu falando sozinho. E o Silas Malafaia recebendo o troféu da ONU lá, placa da ONU, homenagem da ONU. E eu apoiando esses caras e tá com tudo lá. E nunca falou nada deles de maçonaria. Eu já sabia que eles eram pelo comportamento deles. Tudo. Continua, o padre está falando que 100% de razão. O mesmo que distribuiu só neste carnaval 10 milhões de camisinhas. O mesmo. E depois vai dizer que é católico? Vai ser católico assim no meio do inferno, rapaz. Vai lá dentro da igreja. Coisa mais simples. Então pode ser permitido, como é? É permitido fazer um aborto. Para nós católicos, não é. Então, poucas pessoas como esse padre levantaram contra tudo isso que a gente denunciava. Poucas pessoas. E os outros, oportunamente, na época de política, ia lá denunciar o homossexualismo, a pedofilia. No mês seguinte, esquecia tudo. O tráfico de droga, denunciava. Pum, passou, ninguém discutia mais nada. Tudo por interesse político. E continuavam as moscas, iam mudando, mas a M continuava a mesma, né? E eu só observando isso e falando, sempre no meu caminho ali, no caminho estreito, sempre, contra tudo, contra todos. Eu te pergunto, qual desses religiosos, de todo o sistema religioso, me apoiaram na luta contra o sacrifício de crianças de Halloween? Nenhum deles. Nessa luta contra o tráfico de droga, nenhum deles, nem o Magno Malta, que era meu amigo, não me apoiou, que conhecia o nosso trabalho, que era o presidente da CPI. Irmão, um trabalho de solidão, sozinho, batalhando dia e noite aqui, nessa luta. E eu
pedi que Deus me mandasse pessoas para ajudar a gente a fazer esse trabalho que é muito difícil. E hoje, graças a Deus, eu tenho vocês como Igreja de Cristo, aquela coisa que eu não tinha assim um objetivo. Quando nós estávamos trabalhando, eu falei, ué, nós estamos vivendo como a igreja primitiva. Aí eu descobri que nós descobrimos a igreja primitiva. E que ninguém falava, ninguém... E estão vivendo igualzinho ela vivia. Eu estou na minha casa, você está na sua casa, nós estamos pregando o evangelho, estudando a palavra, orando, jejuando, quebrando os altares de Baal. Deus está nos ouvindo. E Ele vem nos buscar. Ó, irmão, eu não sei dizer se é daqui 2 anos, 3 anos, 4, 5 anos. Eles já estão tudo preparados para fazer a Terceira Guerra Mundial. Essa guerra biológica do coronavírus, graças a Deus que eles não tiveram o sucesso que eles esperavam. O povo de Deus estava aqui orando, não toma vacina, não sei o quê, isso é mentira, o coronavírus, e médicos como nós aqui, falando que isso tudo era mentira, e está aí, ó. Quem duvidou da gente, olha aí o que a ONU é uma entidade do capeta, uma entidade de bandidos. A ONU é uma entidade que sempre defendeu o bandido, a prostituta, o ladrão, o homossexual, o pedófilo. Tudo isso a ONU defendeu. Vocês lembram? Pois é, é uma entidade de Satanás aqui na Terra. E quem está junto com ela lá? O Conselho Mundial de Igreja, com a igreja prostituta, que no final eu vou mostrar mais um pouquinho aqui para vocês. A vergonha que é tudo isso que nós estamos mostrando aqui, nessa Babilônia, estão todos eles juntos lá com o Vaticano, né? Que é a prostituta mãe, e tem as prostitutas filhas. Ali estão todas juntos ali com a ONU, que transformou o mundo em 1990 em 10 nações. O mundo era dividido em 5 continentes. Eles dividiram em 10 nações, para cumprir as profecias bíblicas. A igreja prostituta que se prostitui com as 10 nações. Então, tudo direitinho, como eu sempre falei, irmão. Eu fico assim, agradecido a Deus, porque Deus me deu tanta certeza das coisas que nós falamos, que ninguém falou. E tudo aconteceu e está acontecendo direitinho, como está na palavra de Deus, como eu sempre falei. Você pode pegar os estudos de 40 anos, 20 anos antes do Bispo Macedo construir esse templo para Satanás, eu escrevi o artigo, o Anticristo mais cedo, o Anticristo Macedo. Aqui ele é o nosso Anticristo, sentou lá no trono de Satanás, lá, desse tempo costurou o véu que Jesus rasgou. As pessoas não acreditavam quando eu escrevi, está aí o templo construído. Então, tudo isso, irmão, essas sociedades secretas todas servem a Satanás. E de Jesus diante do Sinédrio perguntaram a Jesus, João 18, 20. E Jesus disse, e respondendo-lhe Jesus disse, eu sempre ensinei nos templos e nas sinagogas, onde reúnem os judeus, tudo falei abertamente, nada disse em oculto. Que glória! E as pessoas dizendo da Rosa Cruz, que Jesus tinha sido iniciado, na Rosa Cruz, que Jesus era Rosa... Aquela mentirada toda. Eu quebrei todas essas mentiras com a palavra de Deus e muita literatura. Não é? Então vamos ouvir aqui o Edir Macedo denuncia Valdomiro e R.R. Soares. Ou seja, as crias dele, né? As crias dele aqui. Vamos ouvir. Olha, você soube o fulano agora? Você já soube? O quê? Olha, o pessoal que trabalha com o pastor fulano, da outra igreja, ele trabalha sozinho, ele trabalha para ele. Toda a oferta fica com ele e ele dá apenas uma parte para a igreja do pastor e a pessoa fica sozinha, independente. Quer dizer, toda a oferta que der a minha igreja vai ficar comigo e eu vou... Opa, eu que mexi aqui, desculpa. Foi mexer aqui no... Já estou voltando. Vamos lá, vamos começar. Olha, você soube o fulano agora? Você já soube? O quê? Olha, o pessoal que trabalha com
com o pastor fulano da outra igreja, ele trabalha sozinho, ele trabalha para ele. Toda a oferta fica com ele e ele dá apenas uma parte para a igreja do pastor e a pessoa fica sozinha, independente. Quer dizer, toda a oferta que der à minha igreja vai ficar comigo e eu vou dar apenas uma parte daquilo, que é isso que acontece. E eu já estou falando para você que é assim que está acontecendo agora. O Soares, o Valdomiro... Agora ele dá o nome. O pastor que sai da Igreja Universal vai bater na porta deles e ele diz o seguinte: tudo bem, te dou uma igreja, eu abro uma igreja. A igreja é minha. A oferta é sua, mas você vai ter que me dar 20%, 30%, eu não sei quanto que é, 40%. Então, o pastor que está na Igreja Universal, que pensa assim, olha, eu não preciso, sabe de uma coisa? Eu vou trabalhar lá com ele, porque aí eu vou trabalhar para mim. O Soares, o Valdomiro faz isso. O Soares, o Valdomiro faz isso. O Soares, o Valdomiro faz isso. Está lendo aqui? Créditos a Edir Macedo por botar a boca no trombone, mesmo pescando peixe no aquário dos outros. Continue assim, esta briga entre a IURD e a Mundial vai dar no que falar. Verdade oculta. Entre na nossa comunidade e fale o que você pensa sobre. Então, isso são trabalhos, né, que mais alguns irmãos fizeram. E aqui, aquilo que eu falava, quando eu vi ele com aquela arca da aliança no altar, eu pregava Jeremias 3,16, que Deus falou, depois que essa arca der o seu fruto, 5 adjetivos. Nunca mais chamarás essa arca do Senhor. Isso aí está sendo levado para o falso Cristo, o anticristo se manifestar. Nunca mais farás outra cópia, nunca mais a visitarás, nunca mais sentirás saudades dela e nunca mais lhes virá o coração. Esqueça isso, depois que Jesus veio. Porque quando você está com a arca dessa na mão, você está dizendo, nós estamos esperando o Messias. Jesus não é o Messias. Aí, ó. Vocês conheceram Jeremias 3,16? Está aí. Isso aí é para Satanás se usar. A palavra de Deus é muito clara. E quando eu vi que eles colocaram a arca lá no altar, isso mais ou menos há uns 20 anos, eu escrevi o artigo Anticristo mais cedo. Está aí para as pessoas que duvidaram. Deus me deu muita sabedoria, irmão, na minha humildade, na minha sinceridade, nas minhas lutas. Ele viu que eu não estava de brincadeira. Eu sempre estive na frente dessa batalha, quebrando os altares de Baal e mostrando a verdade para o Brasil. Se o Brasil hoje, muitas pessoas não vão para o inferno, irmão, você pode agradecer primeiro ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, e esse modesto servo de Deus. Contra esses homens aí foram meus inimigos. Trabalharam contra mim. Você não imagina o que eles faziam, falsidade, mentira que levantava sobre nós. Nós íamos fazer os trabalhos na igreja, chegava lá, a igreja tinha 200 membros, chegava no dia lá, tinha 5, 6 membros. O pastor proibia das pessoas irem lá. Lá em São Mateus tinha umas 10 mil pessoas da Assembleia do Diabo, mas no início, no dia lá, eu falei no hotel que eu aluguei para as pessoas lá, foram só as pessoas da família que estavam junto com a gente, umas 10 pessoas. E nós fizemos um congresso lá sábado e domingo. Não querem ouvir a palavra maçonaria, aquela que foi dos que mataram Jesus, do rei Herodes Agripa, aqui, ó, e que foi refundada em 1717 com o nome de maçonaria. A mesma sociedade está aí, ó, provando. Se Jesus voltasse hoje, como ele voltou, em vez de ser em cima de um jumentinho, mas dentro de um fusquinha, e chegar assim, eu sou Jesus o Messias, eu vim salvar o mundo, eles matariam Jesus em menos de 24 horas, Edir Macedo, Silas Malafaia, que ele ia falar, eu sou o templo, eu não habito em templo feito por mãos de homens, isso aí vocês são discípulos de Satanás, da maçonaria, eles iam matar Jesus em menos de 24 horas.
Não tenho dúvida nenhuma disso. Por isso ele vem primeiro agora, nas nuvens, arrebata a igreja. Deu 7 anos para Satanás juntar esse lixo dele. 3 anos e meio de falsa paz para reconstruir esse prostíbulo de Salomão lá em Jerusalém. E depois mais 3 anos e meio de grande tribulação, que é a Terceira Guerra Mundial, porque primeiro vai se levantar o cara que vai trazer a solução. Quando ele sentar no trono, vai dizer, sabe o que é a solução? Vou matar vocês todos. Mas eu não sou seu amigo, eu sou o diabo, Satanás, vou matar vocês todos. Esse vai ser o discurso dele quando sentar lá. Isso aqui parece uma brincadeira, né? Isso não é brincadeira não, irmão. Isso é coisa muito séria. Isso aqui é uma sessão diabólica. Lê lá na palavra, onde que Jesus, os discípulos, apóstolos, os profetas, mandaram a igreja de Cristo reconstruir esse prostíbulo de Salomão? Onde tem isso? Lugar nenhum. Só fala na porcaria desse templo em 2 Tessalonicenses capítulo 2, dizendo que o anticristo, esse iníquo, que legaliza todo o pecado, vai se assentar nesse templo querendo parecer Deus. Quem é esse que vai se assentar nesse templo? Onde está essa arca? Satanás. E Jesus diz que esses últimos tempos não seriam como nos tempos de Noé e de Ló. Quanto que salvaram? Noé mais 7. Ló mais a esposa e 2 filhas. Aí você olha para todo o sistema religioso, fechado com a satânica ONU, com todo esse comunismo, que é uma seita, é uma religião do diabo, que Jesus fala ali em João 10, para esses pastores, os sacerdotes, João 10 está falando para pastores, esses mercenários, falaram, vocês mercenários, vieram para matar, para roubar e para destruir. São os desconstrutores. Eles se auto-intitulam como construtores, mas eles afirmam que a obra deles é de destruir. Quando você chega no topo da maçonaria lá, você tem no livro aqui, Maçonaria, Engano Fatal, né? Acho que eu já botei ali para cima, que tem hora que fica tanto livro aqui que eu não consigo nem mexer. Aí ele diz que você encontra A-U-M, aí eles ficam gemendo lá no grau 33. Aum, aum. Isso é invocação, é um mantra. A-U-M. A é Brahma, o Criador. U é Vishnu, o preservador. E M é Shiva, o destruidor. Eles trabalham. Isso é o segredo quando você descobre, chega lá no grau 32 da maçonaria, aí os ex-maçons lá dos Estados Unidos escreveram o livro. Ele foi traduzido aqui no Brasil no ano 2000. Você não encontrava esse livro em lugar nenhum aqui, irmão. Foram poucos irmãos que traduziam o livro, botavam para vender, eles tiravam o livro de circulação, então eu comprava direto, assim, 3.000, 3.500 livros. E eles botavam um preço altíssimo para ninguém comprar. Aí o John Scott Horrell veio aqui no Brasil e perguntou, quem é esse maluco que compra todos os meus livros? Era eu, porque o livro não chegava na gráfica. Comprei 3.500 livros, Maçonaria e Fé Cristã. E ele veio aqui e falou comigo, eu e o pastor Iromi estávamos ali perto do Tijuca Tênis Clube, numa churrascaria, à noite. Aí nós sentamos ali, ele falou, olha, Pedrosa, eu nunca conheci em toda a face da terra que eu rodei uma pessoa com tamanha intrepidez como a sua. Eu contei toda, ele ficava assim de boca aberta contando o que nós passamos, que quando tentaram me matar, e a família, e aquele negócio todo. Ele, quando escreveu esse livro, ele foi colocado para fora do Brasil. Esse pastor, ele pregava na África do Sul, em Israel, nos Estados Unidos, na Europa, aqui no Brasil. Era professor do Seminário Teológico Batista lá em São Paulo e aqui no Rio de Janeiro. Mandaram ele para fora do Brasil, irmão. Mas Deus usou um substituto para ele aqui. Então isso não é brincadeira não, irmão. As pessoas estão brincando. Isso é muito sério. Isso aqui é um ato satânico, dizendo, Jesus não é o Messias. Nós estamos aqui com a arca, esperando o Messias. Quando o Messias vier, nós vamos jogar a arca fora.
Isso é uma coisa diabólica, aí você vê como Satanás tem dominado esse país. E você não sabe por quê. E eu sempre disse, 20 anos antes de construir essa porcaria. Aí fui mostrar para eles quem era Salomão. Salomão tinha abandonado Deus, 1 Reis 11, de 1 a 11, e vai por aí afora. Aí você acha, não, mas do Pedrosa está exagerando? Vamos lá. Olha aqui de longe, você não percebe direito. Está vendo aqui uma imagem meio escurecida? Você vê que é de esquina, né? Você vê a metade do face e a outra metade você às vezes não identifica. Mas na esquina, as duas metades da face, olha o que você vê lá. Olha aqui, exatamente o que está aqui. Disfarçado aqui, ó, a estrela de 5 pontas aqui na testa dele, os 2 chifres, as 2 orelhas do bode, a barba do bode. Aí eu pego e vou progredir. Cadê? Cadê a outra? Eu peguei a imagem e não coloquei aqui. Deixa eu colocar aqui. Nós estamos fazendo um programa ao vivo, né? Isso é gostoso por isso. Eu vou ver se eu coloco a outra imagem que eu separei aqui. Deixa eu ver, botar mais um slide. Vou inserir uma imagem. Eu botei, não sei se foi lá para baixo essa imagem. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se está aqui. Aqui, ó. Achei esse do carnaval. Então, aquele demônio que está no carnaval é o mesmo que está no topo lá da Igreja Universal. Tá vendo? É isso que eu queria mostrar aqui para vocês. Qual a diferença do Satanás que está no carnaval ou nos templos onde Deus não habita? Vamos voltar aqui um pouquinho. Agora, quem é que descobria isso? Ninguém sabia identificar isso não, irmão. Ninguém sabia o que era coluna, o que eram os triângulos, o que era a maçonaria. Nenhuma religião falava nada disso. Silas fez uma revista da Escola Bíblica Dominical, Seitas e Heresias. Sequer ele citou uma vez a palavra maçonaria, esse falso profeta maçom. Não citou uma vez a palavra maçonaria. Por que esse bode está, vamos dizer entre aspas, na casa do Senhor e está lá no meio das prostitutas, dos homossexuais, dos bicheiros, dos traficantes? Hein? Que coisa, irmão. Aí você vai ver aqui, eu vou entrar agora no assunto do... Deixa eu ver aqui. Vou botar esse slide aqui para cima. Só para a gente lembrar de mudar o assunto. Olha aqui. O anticristo será um falso judeu comunista da sinagoga de Satanás, né? O anticristo será um falso judeu da comunidade de Satanás. E as pessoas estão me perguntando agora sobre este Ben Davi, um rabino ortodoxo. Aqui, ó. A primeira besta emerge do Estado comunista do Vaticano. A segunda besta, Apocalipse 13, né? Está aqui em cima, Apocalipse 13. A segunda besta emerge do Estado comunista de Israel. As duas bestas de Satanás. E o dragão é Satanás, que é esse símbolo da China. A China tem dragão para todo lado lá. E a palavra de Deus diz, essa segunda besta, essa aqui, ó, que tem 2 chifres, a primeira besta tem 10 chifres. Essa segunda besta tem 2 chifres. Ela parece com um cordeiro, mas é um bode, e fala como dragão, Satanás. Essa besta aqui é o dragão, é Satanás. Ela fala como Satanás, o dragão. Tá vendo? Isso não é brincadeira, não. Não é brincadeira se colocar um símbolo no lugar onde você diz que é a casa do Senhor.
E eu enfrentando isso tudo sozinho, com folheto, com livro, de madrugada. Aí depois que veio o e-mail, nossa, eu mandava tantos e-mails. Depois que veio a internet, o YouTube, aí foi como Deus dissesse: ó, agora você vai fazer o que você pode. E as igrejas não deixavam falar nada sobre isso. Só falava em local assim, no morro, na favela, em toda essa baixada fluminense. Mas morro mesmo, subia lá naqueles morros, Vila Cruzeiro, onde tem esses traficantes todos, saía lá assim, 1, 2 horas da manhã, sozinho com o meu carro, às vezes me perseguiam, eu conhecia bem já a baixada de tanto rodar por lá, e me virava, mas saía me perseguindo. Faziam de tudo para não ter o evento, o encontro. Marcavam cirurgia de urgência. É um troço, só Deus sabe a dificuldade para a gente chegar. Você está encontrando tudo aqui mastigadinho, né? Só Deus sabe a dificuldade, né, que nós tivemos para chegar nesse momento. Mas conseguimos. Então, esta é a foto. Ele já foi, inclusive, consagrado, já foi lá no paredão lá do Templo de Jerusalém, foi lá, já foi consagrado. Só que judeus, era igual lá no passado, no tempo de Jesus, tinha assim, fariseus, saduceus, eremitas e não sei o que, tinha um montão de coisa. Esse é o Messias dos judeus ortodoxos. Quem são esses judeus ortodoxos? São aqueles que queimam a bandeira de Israel, que não aceitam esse Estado comunista, satanista de Israel. São esses ortodoxos. Você vê o cabelo dele, as roupas dele, o chapéu. Eles não aceitam esse Estado. Então, esse que o povo está falando, já o povo judeu já revelou o anticristo. Não, esse não é o anticristo. Provavelmente esses judeus ortodoxos são aqueles que na grande tribulação vão reconhecer que Jesus é o Messias a quem eles transpassaram. Provavelmente os judeus. Mas este aí, com certeza, não é o anticristo. O anticristo vai ser um falso judeu, um comunista, um maçom desse, da sinagoga de Satanás, que se dizem judeus e não são. Desse daqui, Daniel 11:37. Esses, anticristo, ele não prestará culto ao Deus verdadeiro de Abraão, Isaque e Jacó, e nem terá afeições à mulher, um homossexual. Não é? Eu vou mostrar aqui para vocês, só em 3 versões da Bíblia, como isso já foi alterado, esse versículo, desses 40 anos que eu tenho mostrado que o anticristo vai ser o Messias. O comunista é cheio de drogado e homossexual, irmão, corrupto. O Partido Comunista é isso. Eles queriam que, se o Bolsonaro convocasse as Forças Armadas para intervir no Brasil, as 3 forças, o ministro da Defesa, o Exército, Marinha e Aeronáutica, que prendeu o Bolsonaro. Naquela semana que nós começamos a jejuar e orar pelo Brasil, no meio das nossas orações, Deus abriu os olhos do Bolsonaro, ele demitiu os 4 e pegou 32 coronéis e promoveu a generais. Então, a mídia, ninguém falou, a Globo não falou, a Record, ficou todo mundo caladinho, irmão. Foi uma coisa gravíssima. Daquele dia em diante, você não era mais dono do seu carro, da sua casa, do seu dinheiro que está lá no banco. As prostitutas de Salomão, os drogados, traficantes, bandidos, assassinos, a bicharada toda, ia tomar as coisas para vocês invadir e tomar. Isso agora é nosso. Você tem certeza que depois de um domingo você acordar está numa situação dessa? Vocês têm ideia o que seria uma Venezuela de um minuto para o outro? E quem não aceitar, vão fuzilar.
Olha os policiais aí, fuzilando até os próprios colegas que estavam defendendo as pessoas de bem lá na Bahia. Aqueles covardes de Satanás, eles vão pagar no inferno, esses policiais lá, vão pagar no inferno, eles fizeram uma coisa grave. Defendendo a pessoa, a palavra de Deus diz, ai daquele que tocar num dos meus pequeninos, melhor coisa é amarrar uma pedra no pescoço e atirar ao mar. Nós oramos aqui, Deus mudou a sorte do Brasil. Deus que mudou, não foi Bolsonaro. E esses covardes não traíram o Bolsonaro, traíram 220 milhões de brasileiros. Então, eles veem a gente dizendo todas as coisas, eles alterando. Olha aqui na King James, o que está escrito aqui sobre Daniel 11:37. Vamos falar primeiro na João Ferreira Almeida, a edição revisada e corrigida. Está aqui, ó. E não terá respeito aos deuses de seus pais, nem terá respeito ao amor das mulheres, nem a qualquer deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Ele é um bode bafomete, todo mundo sabe, porque todo pai de santo é homossexual, faz essa pergunta há 40 anos, não teve médico, não teve cientista, não teve espírita, não teve maçom, não teve católico, batista, presbiteriano, nem Silas Malafaia, nem Bispo Macedo, ninguém me respondeu, porque todo pai de santo é homossexual. É por causa do espírito desse bode bafomete, gente. Satanás. Ninguém me respondeu, eu faço essa pergunta há mais de 40 anos, eu acho. Que essa foi uma das primeiras coisas que me chamou a atenção. Aí o que eles fizeram? Foram alterando o versículo. Vamos ver na própria João Ferreira de Almeida, revisada e atualizada, ele já diz diferente assim, ó. E não, o anticristo, e não terá respeito aos deuses de seus pais, nem ao amado das mulheres. Sei lá, não consigo nem entender, ao amado das mulheres, nem a qualquer outro Deus, pois sobretudo se engrandecerá. Então vamos ver na King James, que essa versão mais nova, meu Deus do céu, você tenta pegar as versões mais antigas, olha a farofa que ele faz aqui com o texto, quer ver? Olha aqui, onde está sublinhado aqui. Este rei não terá a mínima consideração nem pelos deuses dos seus antepassados. Quando a gente fala Deus dos seus pais, é Abraão, Isaac e Jacó. Isso fica muito caracterizado. Aqui ele já põe dos seus antepassados. Dos seus antepassados podem ser outros, né? Ele também não terá a mínima consideração nem pela divindade preferida das mulheres. Olha, já muda o termo totalmente. Ele não terá a mínima consideração nem mesmo pelos deuses de seus pais, nem pela divindade preferida das mulheres. Olha aqui o outro como diz. E não terá respeito aos deuses de seus pais, nem terá respeito ao amor das mulheres. Viu como que é tão claro e simples? O cara faz um texto o dobro do tamanho, para enrolar e embromar. E nem por Deus algum, mas se exaltará e se engrandecerá acima de tudo e de todos. Quer dizer, então isso a gente já falava. E está aí para as pessoas provarem. Não precisa ver qual a tradução que está certa. Só abrir a janela e olhar um montão de bicha, de homossexual, prostituta, pedófilo, assassino, covarde, corrupto. Porque o kit do diabo é completo, irmão. Esses corruptos todos praticam tudo isso. Eu já mostrei 200, 300 fotos deles aqui, fazendo sexo com animais. 4 homens de 80, 90 anos velhos, todo cacareco, barrigudo, que não aguenta ficar em pé lá, de 4, com o outro em cima, o outro do lado, o outro mamando o outro. Isso é maçonaria, gente. Isso é maçonaria. Isso é Satanás. Isso não é brincadeira, não. E o maçom Bispo Macedo fez o quê? Construindo um templo para o capeta. Então, provavelmente, esse Ben Davi, ele não é o Messias, né? O anticristo, né? Ele é o Messias que foi eleito aí pelos judeus ortodoxos. Mas outros judeus vão eleger seus Messias também. Vão aparecer outros Messias. E o povo todo ali dizendo, o Messias é Bush. Bush é o Messias. Aí, depois,
Veio Obama. Não, Obama é o Messias. Até o Jair Messias Bolsonaro. Não, o Jair é o Messias. Ele é o Messias, vai ser o Messias, o Bolsonaro. Gente, e o povo corria. Eu olhava assim, eu botava a mão na cabeça, eu não acreditava. 1 milhão de acessos, milhões de inscritos nos canais das pessoas. Ó, esse aqui é um outro, está fazendo o maior sucesso. Estou falando para vocês, fiquem tranquilos, não é ele. O perfil que está na Bíblia é esse, do comunista. Esses aqui, eles não aceitam o Estado de Israel, eles queimam a bandeira de Israel. Eles não aceitam esse Estado satanista desses da sinagoga de Satanás. Estes ortodoxos, eles não creem que Jesus é o Messias. Mas eles também não aceitam esse Estado de Israel. Que está aí. Eles sabem que isso é uma mentira, é uma farsa. Esses ortodoxos. Entendeu? Então isso não é o anticristo esse. Tá bom? Só para acalmar o povo que fica mandando um montão de perguntas, ficam preocupados. Só mostrar aqui o anterior. Tem aqui. Não é esse aqui não. Ih, é outro texto. Eu fiz as coisas correndo, depois vou mexendo, vou mudando. Ó, deixa eu botar para cá. Deixa eu ver aqui. Ó. Aqui tem sobre ele, ó. Ó. Tem sobre ele aqui. Deixa eu botar aqui em cima. Só um texto pequeno que eu coloquei aqui. Ó. Aqui. Ó. Rabinos judeus apresentam o suposto Messias de Israel. Tá? Foi 6 de abril a reportagem, o Estado judeu, o tempo. O nome dele é Gizquiarro ben Davi. Aqui, ó. Gizquiarro ben Davi. Mas eles chamam o Messias de Ben Davi, né? É o nome. Eu vou mostrar para vocês que os judeus estão esperando o Ben Davi, que é o Messias dele. Então diz aqui, os vídeos informativos sobre esse evento viralizaram nas redes sociais nas últimas horas, gerando alarmes e preocupação entre os cristãos. Na opinião, Israel se envolveu em uma polêmica depois que soube que os judeus ortodoxos da nação ungiram seu novo rei, o que significa que eles já nomearam o Messias que estavam esperando. Então, cada facção judaica quer apresentar o seu Messias. Não, o Messias é esse nosso. Esse aí saiu na frente, o outro você vai ver. Outros grupos de judeus vão apresentar outros Messias. Pode ficar esperando que não é só esse, não. Esse não é unanimidade de todos os judeus, não. Esse aqui é dos judeus ortodoxos. Mas você vai ver esses falsos judeus da sinagoga de Satanás anunciando deles. Só que ele só vai se manifestar quando a igreja de Cristo for arrebatada. O único que o detém é o Espírito Santo, até que do meio seja tirado. Ele vai ser tirado do meio o quê? Numa caixinha assim, fechadinha, lacrada. Não, ele vai ser tirado com a igreja de Cristo. Ele está aqui dentro de nós. Quando nós sairmos, aí que o anticristo vai se manifestar. Esse aqui não vai se manifestar assim com a igreja aqui ainda, não. Não vai, não. Então, você vendo, o povo não conhece Bíblia, faz a maior confusão, aí o povo vai para lá e fica desesperado. Está aí, ó, simples. Não preciso fazer um programa de 10, 20 horas, eu posso fazer até 50 horas um programa sobre o Messias, do anticristo. Aqui, ó, em 10 minutos, respondi tudo. Tá bem? Então isso não é, para ele se manifestar, a igreja de Cristo tem que ser arrebatada. Até mesmo um religioso ousou dizer que este homem é um candidato melhor do que Jesus Cristo. Claro, eles não aceitam Jesus Cristo como Salvador, né? E agora eu quero te mostrar aqui. Aquilo que eu sempre falei nesse livro, Dissipando as Trevas, que eu traduzi, a mesma sociedade que matou Jesus, os discípulos e o apóstolo. Eu só vou passar para outra sala aqui, para vocês verem. Olha aqui, eu coloquei aqui também, ó, tá bem? Eu vou explicar isso aqui para vocês agora. Quem é que está no topo dessa pirâmide? Aqui o meu amigo William Schnoble, no livro dele, Maçonaria do Outro Lado da Luz, na parte 210, ele explica isso direitinho. Você imagina
esse homem explicando, e o inglês dele é meio enrolado, ele fala meio enrolado, né? Eu pedia para ele repetir, e, e eu falo até bem inglês, mas para entender ainda tem um pouco de dificuldade. Mas aí ele falando assim, a primeira loja, me explicando isso, é a maçonaria azul, grau 1, 2, 3. Depois vem o rito escocês, que é até o grau 18, que ele chama de o rito York, que tem nos Estados Unidos e na Inglaterra. Depois vem o grande soberano inspetor geral, que é o grau 33, né? É o nível J, o nível L, o nível M, o nível N. A loja azul é nível N. Aí vai subindo aqui. O A está lá em cima. Aí depois vem a ordem trapezoide. Aquilo que nos embaixadores do rei eu mostrei, que as 3 primeiras ordens, o grau 1, 2, 3, são azuis. Depois do 4 até o 33 é branca, é a cor branca. E do grau 33 para cima é isso aqui, ó. Ordem do Templário, Paladino, Illuminati, 9 judeus desconhecidos, 7 desconhecidos e Satanás. Então, essa aqui é a maçonaria amarela, acima do grau 33, é satanismo puro declarado, porque a própria maçonaria acima do grau 30 já diz que Lúcifer é Deus, não tem esse negócio de apelido de grande arquiteto do universo, não, né? Então, isso é uma coisa muito fácil de entender, mas que ninguém sabia, irmão. Esse livro, para chegar aqui, para ser traduzido aqui no Brasil, o livro dele, estão todos aqui, eu tenho todos os livros dele. Era muito difícil, irmão. E a pressão, que quem queria pegar e imprimir ou traduzir um livro desse? E esses livros saíam caríssimos para ninguém comprar. Aí eu estou aqui na Ordem dos Templários, acima dos Templários, Paladino. Irmão, isso é satanismo puro, sacrifício de criança, orgia sexual, tudo. Illuminati nem se fala. Aí depois os 9 desconhecidos foram os que mataram Jesus, os discípulos e o apóstolo, que estão aqui, ó, nesse Dissipando as Trevas. Qual era o nome da ordem de lá? Ordem dos 9 judeus vamos falar direito, o nome que eu sempre falo. Ordem Força Misteriosa do Rei Herodes Agripa e os 9 judeus desconhecidos. Eram 10 pessoas da sociedade, e ela foi fundada 10 anos depois que mataram Jesus, no ano 43, no dia 24 de junho do ano de 43. E a maçonaria também foi fundada no dia 24 de junho de 1717. É o dia de São João, que o Silas Malafaia comemora. O dia do sol, do padroeiro da maçonaria, São João, onde eles cortaram a cabeça de João Batista e entregaram para a prostituta Salomé, o rei Herodes, aquele que mandou matar todas as crianças de 2 anos para matar Jesus. Então isso aqui está no topo, aqui é Lúcifer, está tudo direitinho, a escala começa aqui. O grau 1, grande arquiteto do universo, grau 2, grau 3, grau 4, vai subindo. E lá no topo está aqui, é Satanás, o Lúcifer. Então, 1 mais 7 mais 9, 17. Eu encontrei uma reportagem no Globo, que eu nem coloquei aqui, que é muito extenso, naquela época dizendo, os 9 desconhecidos foram reunir lá na Baviera. Isso foi na época de 2000, um negócio pequenininho dentro do jornal Globo. Eu tenho tudo salvo aí, já mostrei isso milhões de vezes, mas aqui não vou mostrar porque era há muito tempo. Então, para vocês saberem de onde vai surgir esse Messias, é da sociedade secreta, tá? E vou mostrar aqui um slide que eu já uso há muito tempo, olha aqui, ó, desse livro que eu tirei, Jerusalém, um cálice de tontear, na página 324 do Dave Hunt. E está falando, ó, ele não terá respeito ao anticristo, ao Deus de seus pais, Abraão, Isaque e Jacó, nem terá desejo de mulheres, nem a qualquer Deus, porque sobretudo se engrandecerá. Ele vai ser sobretudo, ele vai querer estar acima de tudo. Como a maçonaria diz, ó, a primeira pessoa da sua vida é a maçonaria, é o bode, o Bafomete, é o Satanás. Depois vem a sua família, vem o seu trabalho, vem lá, etc, as outras coisas.
Por isso que esses caras, quando tem que decidir, vão salvar o povo brasileiro, vão salvar a maçonaria, eles vão salvar a maçonaria de luz. Que fizeram esses 3 oficiais aí do Exército, Marinha e Aeronáutica, e o ministro de Defesa, quem manda neles é Satanás, gente. É exatamente isso que acontece. Então, os cristãos aguardam Jesus Cristo e o arrebatamento da igreja. Os judeus aguardam o Messias ben Davi. Esse livro foi mais ou menos, tem uns 20 anos esse livro. Esse livro tem mais ou menos 20 anos. E depois aqui, vamos ver, os budistas aguardam a 5ª e última reencarnação de Buda. Os hindus aguardam Krishna. A nova era aguarda o Maitreya. O maometano aguarda o Imã Mahdi. O zoroastrano aguarda o Sosioshi. E os maçons aguardam o Irã Abif. O Irã Abif, que é o filho da viúva, que eles dizem quando estão com desespero, dizem assim, valei-me filho da viúva, né? Deixa eu ver um pouquinho mais aqui para o canto, para não incomodar ali. Então, aqui, eles aguardam o Irã Abif, que é o homem que ressuscitará e reconstruirá o templo de Jerusalém. Então, quando a igreja for arrebatada e Deus dá os 7 anos para Satanás, aí que eles esperam ressuscitar o Irã Abif, que vai reconstruir o templo de Jerusalém. Em 3 anos e meio ele vai reconstruir esse templo, aí Satanás vai se sentar lá e vem os 3 anos e meio da grande tribulação. Isso aqui está no prefácio. Isso aqui está no prefácio da The Bible and King Solomon's Temples and Masonry, de John Wesley Kelchner, 1968. A.J. Holman Company. A maçonaria é uma religião. Aí está no site da Espada também falando sobre isso. Então, para você ver, que está na capa da Bíblia do rei Salomão. A Bíblia dos maçons, que tem aqueles quadros de compasso na capa, e das mulheres tem a cara do bode. Não é? Então, isso daqui é o que está acontecendo. Ó. Nós já estamos vivendo a volta de Cristo. Nós estamos esperando, ó, já estão aparecendo aí os Messias. E os budistas estão esperando a 5ª e última reencarnação de Buda. Então, todos esses aqui, fora Jesus, vão ser unanimidade num Messias. Deles vai ser um só. Eles vão ser essa guerra, essa batalha, essa briga, essa política sobre o Messias, mas depois lá na sociedade secreta vão decidir, ó, esse é o grão-mestre que assenta aqui não é no grau 33 no trono de Salomão, que assenta no trono de Satanás. Entenderam? Então isso já é antigo, nós estamos dizendo isso. E às vezes eu falo algumas coisas, ficou aqui fora de ordem, mas só vou lembrar a vocês. Tem uma pessoa dizendo aqui, ó, uma referência, mas isso já tem outras referências sobre isso. A pessoa que não quis tomar vacina, aí deu um jeito de burlar, mandou uma outra pessoa tomar a vacina no lugar dele e trouxe o certificado, o cartão. Aí o cara foi embarcar numa viagem internacional, quando chegou lá, o cara, ó, você não pode passar não, você não está vacinado. Aí o cara tirou o cartão dele e falou, não, eu tenho um cartão aqui, eu estou vacinado sim. O cara, não, você não foi reconhecido aqui, você não tem o chip da vacina. Aí, irmão, o que a gente fala quando falei na RIT TV, só que naquela época da RIT TV, o professor, o Dr. Carl Sender, quando ele fez 17 reuniões com a maçonaria, ele fez o chip, era do tamanho de um grão de arroz, e botava aqui na marca da besta, injetava com agulha grossa. Hoje é nanochip, é 1000 vezes menor que 1 milímetro. 1000 vezes, você põe no meio do líquido, ninguém vê. Mas na hora de escanear ele aparece. É o que eu estou dizendo, eu não tomei a vacina, não recomendo. Os países todos onde tomaram a vacina continuaram aumentando o número de óbitos, estão criando uma bactéria mais resistente ainda. E aquela história simples dele, só você conhecer o seu inimigo. Seu inimigo há uns 300, 400 anos, Karl Marx o
outro amigo dele lá, chegaram e disseram o seguinte, ó, você vai funcionar assim, você cria o problema, ordem o Abixal, você cria o caos, para crescer em cima da desgraça dos outros. Irmão, esse é o diploma do maçom, está escrito isso. Ninguém sabia o que era a ordem do Abixal, o que era um diploma de maçom. Tudo isso que veio, quem mostrou e revelou tudo isso fui eu. Pegando uma enciclopédia enorme que eu tenho aqui, marrom, em espanhol, que tinha esses certificados. Aí eu fui estudar o que era ordem do Abixal em latim. Então, você cria o problema, a tese, depois você cria a solução, que é a antítese, para você obter o seu resultado, que você quer, seu objetivo, dinheiro. Então, criaram o vírus, causaram o problema, faliram um montão de gente, e eles ficaram, os religiosos e os banqueiros. E os religiosos são donos desses bancos todos. O Vaticano é dono de quase todos esses bancos. Se não me falha a memória, o Santander é um deles, o Bradesco é da igreja dos evangélicos, o vice-presidente, até pouco tempo, do Bradesco era um pastor. Aí deu muito na cara, eu comecei a denunciar e tiraram o pastor. Mas é tudo deles, irmão. E eles tinham pedido dinheiro de noite. Bispo Macedo tem um banco dele. E vai por aí afora, irmão. Tudo isso aí é deles. Então, essas empresas, essas pessoas de classe média para baixo que morreram e perderam suas coisas, eles vão lá e pegam esses despojos todinho. Então, o sistema religioso do falso profeta e o sistema religioso do anticristo, esse poder político, ficaram mais ricos com essa pandemia. E o povo mais pobre, sofrido, perdeu seus entes queridos. Isso é obra de Satanás, é obra da ONU, obra da China, do dragão e das duas bestas de Satanás. Você vê, quem decidia as coisas era a política. Os políticos diziam o que você tinha que fazer ou não sobre o coronavírus, os médicos não deixavam falar. E a mídia, que era 100% controlada pela ONU. Hoje vocês sabem, agora é impossível que ninguém entendeu que a ONU, a mídia é 100% satânica, a evangélica, a católica, a batista, presbiteriana, não sei o quê, a universal, 100% satânica. Olha o dono do templo de Salomão, o templo do capeta. É o dono da Record. Foi feito junto com Lula. O ladrão, o satanista, alcoólatra, e etc, etc, vai por aí afora, irmão. Isso tudo é farinha do mesmo saco. Aí o problema é você achar que estes homens são de Deus. Porque os políticos, na semana das eleições, eles compram uma bola e um jogo de camisa para as crianças lá no campo, diz, olha, fulano, bate uma foto para as crianças e diz. Aí chega lá nas eleições, isso é tudo, só entra quem for da maçonaria. Nesse sistema religioso ou na política, lá naqueles 3 pontinhos lá do capeta lá em Brasília, legislativo, executivo e judiciário, só entra quem for da maçonaria, quem vendeu a alma para o diabo. Nós estamos orando pelo Bolsonaro, pela misericórdia de Deus, porque é o que está aí agora. Não adianta pedir pelo presidente dos Estados Unidos, até o nosso aqui. E Deus abriu os olhos dele, porque a coisa ia ficar pior. Ele tomou a decisão certa. Então é isso que nós temos que fazer, irmão. Deus não botou Nabucodonosor lá no poder, e Deus não botou Nabucodonosor para pastar. Nós temos pedir intervenção divina, jamais pedir intervenção militar e dos homens. Nós quebramos o altar de Baal há 40 anos, para quê? Para a gente poder chegar diante de Deus que nem Gideão, e falar com ele nos ouvir. Ezequiel 8, nenhum pastor de padre de todo o sistema religioso nunca pregou Ezequiel 8. Eu fui o único homem até hoje, e os irmãos aqui que depois falam. O Silas Malafaia mandou tirar o programa do ar. O último versículo diz assim, esse que leva o ramo de acácia ao nariz, enche a terra de violência e me irrita. Olha, nós estamos na guerra biológica, uma violência, mataram milhões de pessoas. Ele diz, mesmo que vocês gritem em alta voz aos meus ouvidos, eu não os ouvirei. Gente, pelo amor de Deus, tudo isso que a gente está mostrando aqui é falso profeta. Deus não ouve esses homens. Por isso que eu estou chamando, venha ser membro da Igreja de Cristo, aqueles 2000 anos. O seu compromisso é com Deus. Você não tem que prestar conta a mim nem ao outro. Nós cuidamos um dos outros e cada um prestará conta de si mesmo a Deus. E onde você reúne, onde tiver 2, 3 ou mais em nome de Cristo, como nós estamos reunidos agora,
Isso que é a igreja de Cristo, que é 100% que está na Bíblia, que nós estamos vivendo agora. Aí as pessoas dizem, mas tem que congregar. Congregar lá com o diabo, gente? No templo onde Deus não habita, eu vou lá no templo onde Deus me habita para congregar com o diabo. Isso que é congregar? Não, eu quero congregar onde estiver 2 ou 3 ou mais, aqui, mas em nome de Cristo, que ele disse, ali eu estarei. Então, quando eu mostrava tudo isso, há 40 anos, o que as pessoas diziam? Ninguém sabia nada disso, gente. O conhecimento de maçonaria, Illuminati, Nova Era, esse negócio, ninguém sabia nada. Pega o livro do Silas Malafaia, as revistas de escola bíblica dominical dele, que ele vendia caríssimo para as outras religiões. Não fala uma vez, nunca encontrei no site dele a palavra maçonaria. Como se não existisse, irmão. E Deus me botou nesse desafio. E hoje você vê aí maçonaria para todo lado, os obeliscos, porque agora você conhece o obelisco, o esquadro, o compasso, o triângulo, a corrupção, o homossexualismo, a prostituição, os políticos, a pedofilia, o sacrifício humano. Então você conhece para todo lado. E Deus eu fui ganhando os maçons para Jesus e foram levantando ex-maçons e eu corri atrás deles e eles quase morrendo de fome, ajudando a sustentar um por um, para eles poderem me ajudar a contar as coisas, eu buscar e pesquisar. Agora eu pergunto a vocês, irmãos, mais de 40 anos, quantas vezes eu fui processado por essas pessoas? Nenhuma. Eu sou servo do Senhor, só trabalho com a verdade. Tudo que o Saad falou, tudo do Fausto, daquelas coisas, do Magno Malta, tudo. Isso é o Brasil. Por isso está esse inferno, essa desgraça. Esse povo aí, essa Babilônia, essa Babel, essa torre de Babel aí. O que você vai esperar desse inferno aqui na Terra? Tudo ligado com a ONU, com o Vaticano. Isso é maçonaria pura, gente. É Lúcifer puro que está lá no topo, aqui, ó, como nós mostramos. Então essa vacina que eles criaram é a mesma coisa, irmão. Mesma coisa essa vacina. Criaram a solução, agora a vacina é para matar também. E Jesus disse, as pessoas não iriam perceber. As pessoas não percebem. Eu falo, meu Deus, se as pessoas percebessem como eu percebi há 40 anos, e tivessem me ouvido, e ouvido principalmente a palavra de Deus, o Brasil não seria isso. O Brasil seria uma nação próspera, rica, abençoada, de pessoas felizes, e Deus abençoando essa nação. Olha os livros todos que eu tenho, esse livro precioso. Não perca tempo, irmão. Pega os nossos estudos, são 100% de confiança. Eu rasguei todos os livros, para mim o Silas Malafaia não era maçom, era o cara mais certo. O maior safado, sem vergonha. Eu estou doido para esse cara, para Deus me dar o privilégio, antes de ser arrebatado, encarar frente a frente um debate com esse cara, irmão. Eu não sei se eu peço isso a Deus por vaidade, mas eu arrebento com esse vagabundo. E vou levar a polícia para levar ele dali para a cadeia. Artigo 299 do Código Penal Brasileiro, pregação de falsa ideologia. É crime, é cadeia. Quantas almas esse povo levou para o inferno? Agora é da direita, não sei o quê, não sei o quê. Ficou 8 anos como conselheiro do PT, ajudando a desgraçar o Brasil. 8 anos lá com a Dilma e com Lula. Ele com paletó amarelo, perto do Lula com paletó escuro. Já viram a foto que eu mostrei aqui? Gente, João capítulo 10, versículo 10. Quem Jesus chamou de mercenários que vieram para matar, roubar e destruir? Os pastores. Esses sacerdotes estão lá com a satânica ONU, que defende todo tipo de pecado, protege todo e qualquer tipo de pecado e nunca protegeu um cristão que eles matavam no mundo todo. Ela nunca denunciou. Ela sempre adorou. Então nós estamos caminhando aqui mais um pouquinho para vocês verem. Olha o que eu sempre falei. Olha que isso foi no
New York Times, eu sabia que era por volta do ano de 2000, né? Mas aqui está 30 de setembro de 1997. Esses judeus ortodoxos diz aqui, ó, judaísmo rejeita comunismo. Olha a bandeira de Israel com um traço vermelho em cima. Eles queimam a bandeira de Israel todo dia lá. Esse é um Israel comunista, gente. Um Israel satânico. Eles não receberam Jesus, mas isso é 100%. É um Estado criado, mataram os judeus na Segunda Guerra Mundial, os judeus verdadeiros. Falaram, agora nós precisamos criar um Estado para os judeus. E, coitado, eles foram perseguidos. Eles mesmos fazem o problema e criam a solução. Qual o problema? Mataram todos os judeus lá. O comunismo foi criado lá dos czares da Rússia, em torno de 700 anos depois de Cristo, eles vieram crescendo. Aí mostra até chegar aqui no ano 2012. Esse livro foi um dos livros mais agradáveis, mais de cultura que eu li. Mostra como esses sionistas, esses falsos judeus, esses dos protocolos dos idiotas de Salomão, ó, esses daqui, ó, aqui, ó, esses daqui, ó, deixa eu mostrar os dois livros aqui para vocês entenderem. Aqui, ó. Isso aqui é exatamente isso que está acontecendo lá no Vaticano e Israel. Criado por isso daqui, ó. Essas duas bestas. O que diz aqui no protocolo dos idiotas de Salomão? Os cristãos são os cordeirinhos, nós somos os lobos. Nós criamos as crises econômicas. Nós colocamos e tiramos os políticos. Nós somos o poder judaico-maçônico invencível. Ele vai colocando, nós criamos falsas teorias, como a de Darwin, que o homem veio do macaco. Aquele negócio, tudo eles criam, tudo aqui é mentira. Esse povo, meu, ele não tem o mínimo de moral, gente. Não tem o mínimo de amor ao próximo. E quando nós traduzimos esse livro, está aí na internet, para você baixar de graça, para você ler. Saber quem é essa maçonaria que criou esse reino, a primeira besta depois da Primeira Guerra Mundial e a segunda besta depois da Segunda Guerra Mundial. Agora vai estar criando a Terceira Guerra Mundial para levantar o Messias para trazer a paz. Eles estão criando toda essa confusão, agora vai surgir o Messias para trazer a paz. O que a palavra de Deus fala em 1 Tessalonicenses capítulo 5? Quando você ouvir falar de paz e segurança, virá repentina destruição. Exatamente como Daniel falou, exatamente como Apocalipse falou. O João. Terão 3 anos e meio de falsa paz para reconstruir esse templo de Jerusalém e 3 anos e meio da maior destruição, que é o Armagedon, o Megido. É isso que está aqui. Agora, fala para o povo aí religioso. Não crê na palavra de Deus de jeito nenhum, qualquer falso profeta. Olha aqui, irmão, como esse homem veio aqui no Brasil, esse William Schnoebelen, esse que escreveu, ó, esse livro aqui também, ó, escreveu Lúcifer Destronado. Esse cara foi tudo que você possa imaginar. Ele, vampiro. Aí eu peguei um livro aqui, digitalizado, soltei para as pessoas, do Paulo Coelho, ensinando como fazer sacrifício humano. Paulo Coelho, um manual do vampiro. Ele e um outro cidadão que eu esqueci, que editaram o livro. Esse negócio de vampiro, ele escreveu um livro sobre vampiro, ele foi vampiro, ele e a esposa dele participaram de uma sessão que beberam tanto sangue da paciente aqui no pescoço, que ela ficou chocada, pálida, eles tiveram que levar para a emergência. Esse negócio que você fala, isso é satanismo, vampiro, que é filme, a novela Vamp, para ensinar essas coisas, gente. A Eterna Magia, ele fez um livro mostrando que a Eterna Magia era uma aula de satanismo, né? Como é que eles chamam? De bruxaria. Aí a Globo não quis deixar o livro do William Schnoebelen ser editado aqui. Nós brigamos, e de um jeito ou do outro, aí saiu publicado o livro dele. Tem aqui, Eterna Magia. O livro dele é Wicca, a magia. Então esse homem esteve aqui no Brasil, irmão, ficou 15 dias aqui no Rio de Janeiro, não consegui colocá-lo em lugar nenhum. Sabe onde ele foi? Lá em Magé, aqui no interior do Rio de Janeiro. Ficou lá na Igreja Batista com o pastor Elias.
Aí ele falou, o pastor Elias, não, mas eu convidei, sou muito amigo do Silas Malafaia, o Ezequiel Teixeira, nós vamos encher, ele alugou um espaço desses colégios públicos, né, que o Brizola fazia, Brizolão, e encheu aquilo, cara, muito bem feito, ficou uma boa reunião. Eu fui lá todas as noites. Nunca vi o Silas Malafaia, o Bispo Macedo, o Ezequiel Teixeira. Aí cheguei lá, falei aqui, ó, pastor Elias, toma o DVD aqui, o CD, não sei na época ainda, do pastor Saad. Todos esses teus amigos são todos da maçonaria. Pastor Elias, da primeira igreja batista de Magé. Ele tem um curso de inglês lá, tinha, então ele traduzia tudo que o pastor William Schnoble falava, e aqui era lá na biblioteca que nós estávamos do Brizolão, onde nós tiramos essa foto aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui agora, ó. Olha aqui. Obviamente, você na foto aqui, você vai ver, eu sempre sou mais bonito, né? Se alguém falar alguma coisa diferente, eu corto aqui, hein? Eu tiro daqui, eu bloqueio. Ó, aqui o William Schnoble, e esse aqui era um irmão diácono lá da primeira igreja batista de Niterói, que nós entregamos para ele, para entregar lá para o Fanini, o livro Moral e Dogmas, dizendo, ó, entregamos para o seminário batista. Meu irmão, nós fizemos uma obra, você vai dizer, por isso que o pastor lá, ele falou para mim, ó, rapaz, eu nunca encontrei no mundo uma pessoa com tamanha intrepidez. Vocês imaginarem que nós começamos esse trabalho sozinho e todos contra mim. Quer dizer, você começar sozinho, tá bom. Ninguém é contra você. A esposa, filho, nora, vizinho, papagaio, periquito e mais não sei o que, nos locais de serviço, todo lugar que você ia eu falava disso e daquilo, um por um, na rua, no posto de gasolina. Foi assim, irmão. Esse cara é louco, maluco, só fala de maçonaria. Graças a Deus. Me deram esse título, né? E eu descobri que o evangelho é loucura aos olhos das prostitutas, dos ladrões, dos corruptos. E eram esses que me chamavam assim. Então aí hoje, todos desmascarados. Só vai para o inferno quem quer. Jesus está voltando em breve. Os Messias já estão aparecendo. Mas o Messias só vai aparecer quando você for arrebatado com Jesus nas nuvens. O Espírito Santo vai subir com você, e o Espírito Santo é o único que pode deter o anticristo. Então nada disso que está aparecendo aí é o anticristo. Ele só vai aparecer quando a igreja for arrebatada. Aí vai ter 3 anos e meio para reconstruir o templo, 3 anos e meio da grande destruição. Depois, no final, Jesus vem e pisa o lagar. Ninguém sabia Apocalipse aqui no Brasil, gente. Eu comprei uns DVDs nos Estados Unidos, fui duplicando, estudando, botei os versículos, só tinha as imagens, e botei um pastor aqui que conhecia muito sobre Apocalipse, o pastor Sebastião Aragão, e fizemos um trabalho aqui muito tempo. E esse pastor, o irmão William Schnoble, ele ainda está vivo, está lá nos Estados Unidos, né? O site dele acho que é Efésios 6, Ephesians 6. Ephesians 6, quem quiser digitar aí. Agora eu vou falar um pouquinho ainda desse governo mundial, irmão. Olha, sabe o que é isso aqui? O Conselho Mundial de Igrejas em Amsterdã, na Holanda, 23 de agosto de 1948, quando fundaram a ONU. Olha aqui. Todo o Conselho Mundial, todos os religiosos ali, ó. Que a guerra foi de 1940 a 45. Não é exatamente o número exato como a gente fala, né? É de 40 a 45. 48, criaram o Estado Comunista Sionista de Israel, onde emerge a segunda besta de Satanás. E seu impostor, a palavra de Deus não diz que Israel seria pisado pelos gentios? Está lá. Não são judeus, são falsos judeus da sinagoga de Satanás. Isso nós estamos vivendo no nosso tempo, Apocalipse 2:9 e Apocalipse 3:9. Nós estamos vivendo 2000 anos de Apocalipse, 1, 2, 3. Quando chegar Apocalipse 4:1, João é arrebatado,
Então a igreja é arrebatada. Aí começa Apocalipse 4, 5, 6. Aí Jesus abre os primeiros selos, libera os 4 cavaleiros. Esse primeiro cavaleiro branco é o anticristo. Aí que vem, mas a igreja tem que ser arrebatada. João já estava no céu. Exatamente como está na palavra. Então vamos continuar mais uma. Olha o Conselho Mundial de Igreja. Lá nessa época, quando completou 70 anos da criação do Estado de Israel. Foi em 2018, se eu não estou enganado nas contas de geografia, né? Ou sei lá se é matemática. Isso é matemática, né? Pois é, mas é matemática. 2018, 70 anos do Estado de criação de Israel, ó, todo mundo lá. Olha aqui a sede do Conselho Mundial de Igrejas. Tá vendo? Aqui, ó. Vamos mais adiante um pouquinho. Aqui, ó, lá o Papa, esse atual, e o pastor luterano aqui, ó, que é o presidente de lá, tudo entrando na convenção, né? 70 anos de criação do Estado Comunista de Israel, 23/8/2018. Logo depois do dia do maçom, né? Eles sempre essas datas maiores, que é 20 de agosto, né? Então, eles sempre fazem próximo a essas datas, né? Aqui. Então, vamos ver aqui um outro pastor ilustre, está lá no Conselho Mundial de Igrejas. Olha aqui. Aliás, aqui ele ficou até trepado numa outra foto. Deixa eu botar aqui, ó. Espera aí. Deixa eu tirar aqui. Ó. Olha aqui, irmão. Ali só entra gente de Deus, né, irmão? Ó. Vocês viram o vídeo da filha dele falando quem soltou ele? Ele saiu, foi lá logo beijar o Papa lá. E não sei se fizeram alguma coisinha interessante lá, que esse pessoal gosta de sentar no obelisco, né? Então isso vale tudo. Olha lá, sou Lula, no Conselho Mundial de Igreja. Que credibilidade tem um lugar desse? Aqui, a reunião lá, o Papa aqui no meio, os rabinos, sacerdotes, olha aqui, os bispos, todo mundo lá. Ó. E vi a primeira besta emergir das muitas águas, das muitas religiões. Ela tinha 7 cabeças e 10 chifres. As 7 cabeças são os 7 montes de Roma. E os 10 chifres são as 10 nações da ONU com a qual ela se prostitui. Olha aqui. Isso tudo é criação da ONU. Vocês conseguem ver Apocalipse 13, de 1 a 10 aqui? Ou tem alguma dúvida? E olha, quem frequenta os negócios de lá, ó. Imagina ele olhando para a cruz de Cristo. Ele disse que ele foi melhor do que Cristo, né? Não é que ele falou um negócio desse? E nem Cristo foi tão bom como ele. É brincadeira, irmão. Quando a gente falava isso, dizia que a gente era doido, né? Porque esses caras não tem nada de Deus. E olha aqui. Lula orando lá no Conselho Mundial de Igreja. E aqui está o pastor, o presidente de lá, ó. Um pastor luterano. E a outra lá, que é a gerente de lá, não sei. E o Lula ali. Meu Deus do céu, só por uma coisa, irmão. Não vou falar de ladrão. A palavra de Deus diz claramente: os bêbados não entrarão no reino dos céus. Isso kit é completo, irmão, do diabo. Mata, rouba, mente, ama mentira, prostitui. É isso daqui. Aí você acha que esse Conselho Mundial de Igrejas, vai lá, saiu daqui, eles que mandaram soltar. Você vê em ordem lá de Roma, mandaram soltar o cara. E está querendo vir infernizar a gente, olha lá. Está lá o sinalzinho do compasso ali, ó. Do compasso no punho do... Esse formato assim, ó. Deixa eu mostrar aqui, que sempre mostro para as pessoas verem. Ó,
esse aqui, ó, é um compasso, ó. Tá vendo? Assim ele está pegando no punho do bucho ali, ó, um compasso. É o esquadro e compasso da maçonaria, né? E quando é esquadro, você coloca aqui no peito, em cima do coração, o segundo grau, que ele chama de companheiro. É companheiro, com O, companheiro, o segundo grau da maçonaria. Se eu revelar o segredo do segundo grau, você diz assim, eu, fulano, fulano de tal, diante do grande arquiteto do universo, que é Deus, vírgula, prometo se revelar os segredos do segundo grau da maçonaria, o grau de companheiro, que me corta a garganta, me arranca o coração, as entranhas, os 3 graus do juramento. Aí, ó, essa palhaçada. Não, um montão de pastor idiota. Lula não é maçom, não, Lula é pobre, irmão. Cara, eu fico tão triste, a pobreza do filho do Lula, rapaz. O cara limpa cocô de elefante, você acredita? Até hoje. Fico tão triste, se eu pudesse ajudar um pouco, dar umas moedinhas para ele, para o filho do Lula. Um dos maiores empresários do Brasil, o cara limpava cocô de elefante lá no Jardim Zoológico. É isso, meu irmão. E quem mostrou essa foto, identificou o meu amigo Armindo Abreu, está no livro dele aqui, O Poder Secreto. Aqui. E aqui, o chefe. Se você ler esse livro, só na primeira página ele pode ser preso 10 vezes. Aí você vai lendo a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a milésima, o cara tem tudo para ser preso, para viver igual Matusalém, 1000 anos. 1000 anos para ele viver preso, que nem Matusalém. Viver 1000 anos para ele pagar os crimes dele. Aqui está a Semíramis aqui, ó, a carinha dele, com a pizza na mão e uma 51. Isso é um retrato do Brasil, gente. Essa é a estátua da liberdade. Essa é a estátua verdadeira que nós temos aqui no Brasil, que é essa Semíramis, lá do tempo da Babilônia. Semíramis e Nimrod, do tempo da Babilônia. Está aqui a Babilônia, aqui, ó, exatamente representada. A deusa da razão, que eles consideram essa mulher no dinheiro, deusa da razão, prostituta da igreja paganizada, das religiões que Salomão, para cada prostituta dele, ele criava uma religião, uma idolatria. E olha aqui, quem aprovou o Plano Nacional de Direitos Humanos, proibindo a pregação do Evangelho aqui no Brasil? Aí que o Silas foi brigar, falei, mas eu estou brigando já desde o Plano Nacional de Direitos Humanos 1, isso aqui é o teu patrão, Silas. Ele que assinou sem ler, agora tu vai brigar pelo... Aí vai, o Plano Nacional de Direitos Humanos 3 é um absurdo. Eu vou falar, irmão, eu vou falar. Eu sou um escolhido de Deus, uma pessoa especial de Deus, que eu tenho autoridade para falar sobre isso. O Plano Nacional de Direitos Humanos. Vagabundo, sem vergonha. Eu ralando, falando lá do Fernando Henrique, o Plano Nacional da ONU, 1, 2, 3. Olha aí, ó. Gente, aí você pergunta, o que salva desse sistema religioso? Nada, ninguém. Isso é 100% inferno. Porque Deus já avisou há 2000 anos. Apocalipse 18, de 1 a 5. Sai fora dela, povo meu. Sai fora dela, povo meu. Para não ser cúmplice com os seus pecados. Essa igreja prostituta que enriquece os traficantes da terra. Olha aqui, ó. O Plano Nacional de Direitos Humanos aqui, ó. Na mão do Lula. Assinei sem ler. A ONU, irmão. Se você ter, eu já fiz vários estudos sobre o Plano Nacional 1, 2, 3. Tem o pacote completo, dessa grossura, os livros, ó. Um montão de coisa, irmão. É para estabelecer o reino de Satanás na terra. E as pessoas não perceberam. Agora é tarde demais. Agora só me resta dizer, meu irmão, é para hoje, é para agora. Você decide a quem você vai entregar sua alma, se é para Jesus ou é para o diabo. Não dá mais tempo para você pesquisar, para você ter dúvida. Os Messias já estão aparecendo. Para aparecer o anticristo, o Messias mesmo, você tem que ser arrebatado.
E a palavra de Deus diz que são poucas pessoas. Que nem nos tempos de Ló e Noé. Está na palavra. Nos tempos de Noé, salvaram Noé, a esposa, 3 filhos e 3 noras. Cadê os sobrinhos de Noé? Cadê as cunhadas? A sogra, os parentes, né, de Noé? Só isso da família, nem a família toda. Eu digo, Noé pregou 120 anos construindo o barco dele. Eles jamais conseguiriam um emprego no R.R. Soares, no Bispo Macedo, no Valdomiro Santiago, porque é o cara que prega 120 anos só consegue botar 7 pessoas ali dentro do templo dele. É muito ruim de mentira, né? Porque não era um homem justo. Ele poderia fazer a maior falcatrua. Eu sempre brinco, dizer assim, lá no último andar, botar umas meninas de biquíni, umas músicas lá, umas luzes piscando, e botar o Silas Malafaia para fazer umas pregações lá. Imagina, ia encher, né? Mas ele não, a palavra de Deus diz, porque Noé, ele era justo. E Deus deu o dilúvio, Gênesis 6, porque a terra era cheia de violência. Você pega Ezequiel 8, que nenhum destes, todos que eu falei aqui, para você fazer um dever de casa, pesquisa porque eles nunca pregaram Ezequiel 8. Porque Ezequiel 8, 6, Deus disse, eu me afastei do meu santuário, devido às grandes abominações que faz aqui, e continua muito mais. Chega no Ezequiel último, lá no final do versículo 17 em diante, ele diz, olha aqui Ezequiel, você já viu a abominação maior dessa dentro da casa de Judá, da tribo de Judá, aqui ó, dentro do templo de Salomão, você viu abominações maiores que essa? Homossexualismo, pedofilia, prostituição, corrupção, drogas, e todo aquele troço todo lá. Deus disse, você verá coisas ainda piores, eles levam o ramo de acácia ao nariz e enche a terra de violência. Quem é que fez todas as guerras no mundo? Está aqui, ó. Primeiro volume, quase 1.300 páginas, Scarlet and the Beast, traduzido, que nós traduzimos e soltamos. Toda a maçonaria, que é a mãe de todas as outras prostitutas, que cria e controla todas as religiões, como está no segundo volume, e eles fazem todas as guerras, como está nesse primeiro volume, só sobre as guerras, como essa guerra que nós estamos vivendo agora, a guerra biológica, clara e evidente, preparada por eles. E quem mentiu para o mundo todo? Fica em casa, fica em casa. Quando você estiver com falta de ar, você vai para o CTI, aí você é entubado e morre 80%. Quem é que deu isso? A ONU. Pô, será que uma instituição dessa sabe menos do que os médicos Lucas de Jesus no tempo de Jesus? Porque quando tinha lepra lá, eles separaram os leprosos e botaram numa colônia fora da cidade. E o povo de Israel continuou, ficou todo mundo trabalhando. Não teve esse negócio, fica em casa não. O médico Lucas, esse do Evangelho da Bíblia, é muito mais inteligente do que essa desgraça da ONU, essa Organização Mundial de Saúde. Por isso Deus diz, o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Eles fizeram isso para matar, conscientemente para matar. E as pessoas ainda ficam, não conseguem entender. Quando eu estava falando isso há 40 anos, as pessoas não conseguiam entender. Eu estava falando latim, hebraico, grego, eu sei lá, qual idioma, que ninguém me entendia. E hoje eu fico tranquilo. Todo mundo copiando o que o Dr. Pedrosa fez. E ninguém chegou para mim e disse, olha, estou fazendo essa palestra aqui, mas o pioneiro em todo esse trabalho não foi Silas Malafaia, não foi Bispo Macedo, não foi esse Papa lá, onde estão os boiolas todos lá no Vaticano, segundo o livro do Frederic Martel. Há 5 anos tinha 80% de homossexualismo no Vaticano, cantando, adorando música de Lúcifer. Eu botei essa música para rodar e eles tiraram por direitos autorais. Essa música adora Lúcifer, que Lúcifer é irmão de Jesus e que não sei o que, aquela coisa. Você não acreditava, isso é montagem de Deus. Os escolhidos teus, tu sabe quais são. Porque antigamente eu queria pegar um assunto desse, queria brigar, sentar a Bíblia na cabeça da pessoa, discutir. Aí Deus falou para mim, ó meu filho, você prega o Evangelho, quebra os altares de Baal,
Porque quem convence a pessoa do seu erro, do seu pecado, da justiça e do juízo de Deus é o Espírito Santo. Aí eu parei assim, falei, descansei. Ai, Deus. O que você falava, ninguém entendia, debochava de você, ria. Agora quero ver a hora que fechar a porta da arca, o povo ficar desesperado. Cadê os estudos, doutor Pedrosa? Cadê? Nunca vendi. Eu dizia, mas eu não vou comprar porque era muito caro uma palestra com o doutor Pedrosa. Era muito difícil. Tudo de graça. Para envergonhar Satanás e esse sistema religioso. Aqui, ó. Aqui, ó. Quem é que está no dinheiro? Ela. A deusa da razão. Essa Semíramis. Essa dos postes ídolos. Os adoradores de Baal, o Deus Sol, dos postes ídolos, essa Zerá. O pessoal diz, é a princesa Isabel, que está aí, ó. A prostituta da igreja paganizada. E todo mundo chamava, não, essa aqui é princesa Isabel, não sei o quê. É maçônica de lá deles. Então, irmãos, eu acho que tem muito mais coisa aqui que eu ainda tenho para mostrar para vocês. Eu vou ver se amanhã eu vou trabalhar, se eu conseguir fazer o trabalho amanhã, terça eu vou trabalhar também, mas vou pesquisar mais informações aqui, nesse sentido ainda de Babilônia. Senão eu vou mudar já o assunto. Talvez até que as pessoas estão pedindo falar mais sobre esse anticristo. Mas fique tranquilo, irmão. Não é o anticristo ainda, vocês não vão vê-lo. Porque a igreja precisa ser arrebatada. Porque quem detém o anticristo para ele se manifestar é o Espírito Santo que está dentro de você, dentro de mim. Então você não vai conhecer o anticristo. Estão surgindo. Os budistas vão apresentar deles, os muçulmanos, toda a maçonaria, todos. Mas lá na hora vai valer o da maçonaria. Vai dizer, vocês todos não são maçons? Quem manda aqui é o Satanás. Satanás é o maçom, é o grau máximo aqui, 666. Então todo mundo vai, o Messias é esse. Todo mundo vai ter que receber. Estão escolhendo os Messias dele, mas na hora é Satanás que vai dizer, sou eu aqui, todo mundo tem que me escolher. Quem não quiser vai morrer. Aí que 144 mil judeus vão reconhecer que Jesus é o Messias, aquele transpassado, como está lá em Zacarias capítulo 10, Zacarias 12, versículo 10. Zacarias fez várias profecias sobre Jesus. E os judeus vão cumprir essa profecia agora. Depois que a igreja for arrebatada, vão lá construir esse templo. Quando ele se assentar lá, vai cair a ficha dele. Por que não cai? Que nem eu sou descendente judeu e minha ficha já caiu há muito tempo. Que Jesus é o Messias. Não é? E as duas bestas que mataram Jesus foram o poder secreto judaico e o sistema religioso romano. E quem são as duas bestas de Satanás que vão se manifestar agora? De Roma, não é? O Império Romano reconstruído, e de Israel, esse Israel comunista, sionista, desses que se dizem judeus e não são, pertencem à sinagoga de Satanás, e são mentirosos. Você vê como a ONU mentiu, a Organização Mundial de Saúde, tudo mentiu, e agora os médicos estão falando. E cadê a mídia que a ONU controla? Está aqui no livro do meu amigo Armindo Abreu, que sempre dizia, gente, a mídia é paga para mentir. A mídia nunca falou a verdade, inclusive a evangélica, a católica, é mídia. Isso tudo é mídia. Olha aqui que nós mostramos como que eles mentem o tempo todo, como que eles brigam, que nem gato e cachorro, pela alma das pessoas. Não, eles brigam por dinheiro, a raiz de todos os males. Então, eu espero que Deus abençoe. São 23h57, chegando o nosso tempo de meia-noite. Se vocês puderem, por isso que eu falo, meus irmãos, eu não proponho a fazer um estudo assim de 5, 10, 15 minutos, que está mais do que provado, que é o mais, vamos dizer assim, para você conquistar mais pontos e para a pessoa assistir e vai... Mas fica uma mensagem vazia. Você está vendo como eu vou o tempo todo? Vou lá em Gênesis, vou para o Apocalipse, vou lá para a ONU, da ONU eu vou para Israel, depois vou para a China, vou para aqui, vou para lá. Pega, o assunto é todo completo.
E a gente vai sempre lembrando, porque as pessoas esquecem. Então, essa estratégia que eu faço é igual o apóstolo Paulo fazia assim. Ele vai repetindo as coisas, vai emendando uma coisa com a outra, e você fica com aquilo tudo fresquinho na sua cabeça. São tantos problemas, coisas no mundo, irmão, e os valores são tanto das coisas materiais, que não sobra tempo. Eu fico pensando, gente, nós estamos vivendo os tempos, Jesus pode voltar hoje, os Messias já estão aparecendo aí. Ou amanhã, ou mês que vem, ou ano que vem, ou daqui 5 anos, 10 anos, eu não sei. Mas o tempo é muito iminente. As pessoas estão que nem nos tempos de Noé, casando, dando-se em casamento, estão lá nas orgias, não estão nem aí, torcendo para futebol, para escola de samba, e que não sei o que, estão lá na sodomia. Sodomia é um dos pecados mais comuns do mundo, irmão. Eu pensava que era mentira. A mentira fosse o pecado mais comum. A sodomia, irmão, é inferno. É inferno, é inferno, é inferno. Está muito claro na palavra de Deus. Satanás é um sodomita. E o sistema religioso ensinava, entre 4 paredes vale tudo. Eu confesso que eu dei palestra lá e as pessoas perguntavam, eu respondia assim. Estava lá no meio do sistema, tem que fazer tudo para agradar a Satanás e a eles. E eu ficava com aquilo na minha cabeça. Eu comecei lutar contra isso. Irmão, eles te põem para fora. Começaram pacientes no ambulatório da igreja se manifestar ali, eu botava a mão, orava, expulsava os demônios ali com os irmãos. Aí vinha outro, acontecia a mesma coisa. Aquele pessoal todo do Morro São Carlos, aquela mãe de traficante, aquele negócio todo. Aí chegou um diácono, um médico diácono, não sei se ele está vivo, se eu posso até falar o nome dele, chegou para mim e falou, o pastor da igreja pediu para você fechar o ambulatório, que a igreja está ficando cheia de pobres, vem esses pobres tudo do morro, desce aqui. Queria que eu fosse atender o quê? E eu atendia pessoas, irmão, que tinham confiança em mim, meus amigos, o filho ficava doente, medicava. Eu só não gostava que quando me chamava durante o culto. Durante o culto só atendia urgência. A igreja de 3.000 membros, uma área do Estácio ali, aquela área da prostituição de Estácio, você precisava ver ao lado do presídio da Frei Caneca, um dos lugares mais terríveis, cheio de assalto, aquele negócio todo. E ali que era o templo da igreja, a Manchete era do lado, TV Manchete. Eu atendi ali. Cara, mas quantas experiências. Depois eu cansei de lutar contra eles. Eu chorei bastante naqueles dias. Fechei o ambulatório e falei assim, todas as coisas boas ou ruins sempre contribuem para o bem dos que amam a Deus. E dali fui saindo, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Então, muito obrigado a vocês, que Deus abençoe, uma semana muito abençoada. Espero, hoje já é 1 minuto, de segunda-feira, à noite, se eu tiver tempo, espero chegar e trazer mais coisas boas para os irmãos. Muito obrigado por tudo. Continue orando pelo nosso Brasil, pelo presidente que está aí, por essa nação, irmão, pedindo a intervenção de Deus. Esquece legislativo, executivo, judiciário. Pede intervenção de Deus. E Deus tem tocado no coração do Bolsonaro. E nós queremos ganhar esse povo todo para Jesus. Estou ganhando muitos maçons para Jesus. Só que eles têm medo de dar testemunho, de se pronunciar, de ser perseguido. Mas não vai ter mais tempo. Ou decide agora, e se tiver alguém hoje aqui que ainda não recebeu o convite de Jesus, eu peço que Deus toque no seu coração, tire todo o seu pecado da sua mente, da sua alma, da sua família, e que te dê uma vida nova em Jesus Cristo, na igreja de Cristo, não é religião, e essa decisão é sua e Deus. E se depois você quiser manifestar esta decisão diante dos homens, isso que a gente significa o batismo. Eu recebi Jesus na minha vida. Agora eu quero praticar o batismo. O batismo é o quê? Você vai dizer, eu era uma criatura. Agora eu nasci de novo, sou uma nova criatura. Isso que significa o batismo.
E a palavra de Deus diz: aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Então, primeiro, isso é uma decisão sua e Deus. Você e ele vão decidir. Jesus rasgou o véu do templo, coloca você lá dentro do altar de Deus. Aquilo que no passado o sacerdote fazia uma vez por ano, o sacerdote. Jesus rasgou o véu do templo, você fica 24 horas, o tempo todo que você quiser lá diante do trono de Deus. Que Deus te abençoe. E o convite de Jesus é esse, Mateus 11, 28 a 30. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Encontrareis descanso para as vossas almas. Que Deus abençoe a todos vocês. Uma semana muito abençoada, em nome de Jesus. E muito obrigado pelas orações, pela atenção, o carinho dos irmãos. E peço que vocês continuem abençoando esse ministério com a sua presença e as suas orações. E nós também estaremos sempre orando por vocês. Muito obrigado a todos, em nome de Jesus.